Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós louvamos e agradecemos ao Senhor por esse momento. Obrigado pela vida de cada participante nessa manhã. Que o Senhor possa trazer à luz aqueles temas que o Senhor deseja e que possamos, em algum ponto, Pai, ser transformados, ser melhorados como filhos do Senhor. Estamos em busca de uma vida santificada e esse texto mostra o quanto Paulo ele se preocupava com uma vida santificada no Senhor. Traga toda a luz que a gente precisa para a Tua Palavra, também nos convença daquilo que precisamos mudar em nossas vidas, principalmente de pecados que precisamos abandonar, e também vem estar restaurando. Quero colocar a vida da minha esposa Margarete do Senhor, foi um motivo de bastante preocupação, mas a vida dela está nas mãos do Senhor, ela é tua filha, e pedimos que o Senhor venha trazer plena restauração para a vida dela. Assim eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, semana passada, a palavra que se destacou, talvez, foi a palavra cobiça, né? Cobiça é um pecado subjetivo, entre todos os pecados, 10 mandamentos. É o único pecado ali que ninguém consegue ver, né? Porque ele acontece no coração. E a cobiça leva, logicamente, a cometer, ao indivíduo cometer outros pecados, roubo, mentira, né, assassinato, e por aí vai. E Paulo diz que ele só teve consciência da cobiça quando a lei disse: não cobiçarás. Então, nós aprendemos semana passada que a grande função da lei é evidenciar os pecados. E além de evidenciar os pecados, obviamente, que a lei ela produz uma cerca de proteção. Tá? Quando ela diz não cobiça, quer dizer, não avance, porque ao avançar você vai estar cometendo o pecado. Então, a lei fez isso. Só que no texto de hoje, nós vamos ver que a lei, ela, ao mesmo tempo em que ela nos avisa, ela é frágil para produzir santidade. E esse texto vai mostrar aqui eu diria, vamos chamar isso de uma confissão de Paulo, tá? Uma confissão de Paulo. Muitos teólogos, ao longo das décadas e séculos, têm se debatido sobre esse texto. É um texto realmente difícil. Se, afinal, Paulo ele era um homem convertido, ele não era convertido, Paulo lidava com pecados contumazes, ele era escravo de algum tipo de pecado, não era. E então, o propósito desse texto é justamente tentar desvendar essas questões, né? E também trazer para a nossa realidade. Porque o Romanos 7, 14 a 25, de algum modo, ele é um espelho de cada um de nós. É uma luta que toda pessoa em Cristo que busca santificação também passa. Tá? Cada um de nós podemos perfeitamente nos enxergar nesse texto. Tá? E se tem algum objetivo, o objetivo é esse nessa manhã, tá bom? Então, Romanos 7 vai dizer o seguinte: sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente.
tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Né? Quer dizer, Paulo aqui ele apresenta um dilema entre pensar algo e fazer o oposto. Isso é um dilema que talvez muitos de nós, às vezes, passem em suas próprias vidas. Tá bom. Vou melhorar aqui o foco. Bom, o John Stott ele diz que a lei é boa, mas essa lei ela é fraca. Ela é fraca porque o propósito da lei, de fato, é apontar para algo que Deus desaprova ou que ele aprova. Tá? No que ele desaprova, a cobiça é um exemplo que Paulo nos traz. E, embora a lei seja santa, ela não é capaz de nos tornar santos. Ela não tem essa capacidade. Tá? Os fariseus do tempo de Jesus, eles seguiam a lei, certo? Só que nem por isso eles eram homens santos, né? Pelo contrário, a lei os tornou extremamente endurecidos, justamente para o drama dos outros. Então, essa incapacidade da lei de nos tornar santos deve-se à nossa carne, e não à lei. Não é que a lei seja plenamente ineficaz, mas é que nós somos extremamente frágeis. E Jesus já também apontou isso, olha, orem, né, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Então cuidem para que vocês não caiam em tentação. Sobre a impotência da lei, há duas considerações que precisamos fazer. A primeira é sobre o tempo verbal no passado, e uma mudança repentina a partir do verso 13, para um tempo presente, para o tempo de Paulo, para o tempo em que ele vivia. No passado, Paulo falava sobre a lei que operava nele antes de viver em Cristo, no tempo que ele ainda não era convertido. Agora, Paulo fala no tempo presente, sobre um conflito pessoal que enfrenta como crente. Será que também nós não enfrentamos conflitos pessoais? Será que nós também não lutamos contra fazer a vontade e cumprir a vontade de Deus, pensando na lei de Deus como um grande guarda-chuva em que toda a vontade dele é revelada, e fazer a vontade da própria carne, a vontade do mundo? É claro que sim. Muitas vezes temos dificuldades de admitir isso, até de confessar essas questões. Paulo não teve nenhum problema em revelar o seu conflito interior. E eu concordo com muitos outros comentaristas que, sim, Paulo estava passando por um conflito existencial naquele momento. Então, ok, como homem convertido, Paulo reconhece que não há nenhum bem em si. E já no verso 4 ele diz, desventurado ou infeliz homem que sou. É interessante que apenas um cristão maduro é capaz de reconhecer o seu pecado e lamentar por ele. Uma pessoa que comete pecados contra os outros, pecados escondidos, pecados contra Deus, no limite todo pecado é contra Deus, pecados maiores ou menores, essa pessoa deveria se entristecer por cada pecado, orar a Deus, confessar, e então pedir misericórdia, no sentido de ela não mais cometer aquele tipo de pecado. Mas muitas vezes não é isso que acontece, né? Parece que nos acostumando a cometer aqueles pequenos pecados de estimação e achamos que isso é normal, né? E normal é dizer o seguinte, eu estou dentro da norma, de uma norma vigente, em que fazer certas coisas, né, faz parte do cotidiano de todas as pessoas. Isso é um grande erro, é um grande equívoco. Por isso Paulo diz, olha, desventurado, infeliz homem que sou. Apenas um cristão maduro, então, é capaz de reconhecer e lamentar tais pecados. William Barclay, que ele é um teólogo, ele é um comentarista, ele é um biblista,
também na área de grego, ele escreveu um livro chamado Palavras-Chave do Novo Testamento. Ele diz que Paulo dá uma autobiografia espiritual e desnuda toda a sua alma. Isso é algo fantástico, porque Agostinho também fez isso muito tempo depois de Paulo, né? Quando ele escreveu um livro chamado Confissões de Agostinho. É um livro que está aí na internet, qualquer pessoa pode baixar, porque é um livro milenar, tá certo? E ele também abre, ele desnuda a sua alma. Ele mostra aquilo que ele verdadeiramente é, sem nenhum tipo de hipocrisia. Então, e é o que Paulo vai fazer aqui, ele vai abrir a sua alma, ele vai abrir o seu coração, dizendo, olha, miserável homem que sou, infeliz homem que sou. A segunda questão é sobre a mudança de situação. Não se tratava de uma tese impessoal, sobre algo que alguns teólogos dizem, olha, Paulo estava conjecturando algo sobre a si mesmo, mas Paulo não era nada disso. Não, Paulo ele está falando a partir de um dilema próprio, algo que ele estava vivendo. Uma guerra que se travava em seu peito, no seu coração, no íntimo do seu ser. Trata-se aqui de uma realidade vivenciada por Paulo, não da biografia apenas de Paulo, mas é uma biografia que hoje nos dá conta de nós olharmos para o texto e enxergar o nosso nome lá. Miserável homem que sou, eu sou essa pessoa. Trata-se aqui, então, não de uma biografia apenas de Paulo, mas uma biografia sobre todos nós. De acordo com o teólogo Bruce, Paulo é um homem que vive em dois planos. Ele está ansioso por levar uma vida mantida num plano superior, mas está, por outro lado, ciente do pecado que nele habita e que insiste em empurrá-lo para baixo, para um plano inferior, para um plano deste mundo. E Paulo não está nada satisfeito com isso. Paulo não quer pecar, Paulo quer viver num plano superior, num plano onde Deus habita, num plano em que Deus determina o seu destino, as suas ações no dia a dia, ações essas que não têm pecado envolvido. Então, esse homem retratado por Paulo faz coisas más. Entretanto, ele abomina essas coisas más. Conclui-se que apenas uma pessoa salva, um verdadeiro crente, é capaz de deleitar-se na lei de Deus. Apenas um cristão maduro se preocupa com o próprio pecado e como esse pecado fere a Deus. Paulo era um homem maduro e, como tal, sentia aversão por sua pecaminosidade. Esse é um ponto bastante interessante. Por mais que Paulo ele pecasse, e ele tinha convicção disso, mas ele sentia aversão. A mesma aversão é esperada de toda pessoa em Cristo que progride na santificação. Quer dizer o quê? Nós fomos libertos da condenação do pecado, né? E essa é a chamada santificação inicial. Vivemos numa santificação progressiva, no sentido de parecermos cada vez mais com Cristo. E na medida que vamos nos parecendo cada vez mais com Cristo, mais o pecado que habita na gente nos traz a consciência de quanto isso ofende a Deus. Mas, infelizmente, nós ainda não fomos salvos da presença do pecado. Isso vai acontecer quando formos glorificados, seja pela morte, seja no dia da vinda de Cristo. Então, quanto mais santificada for, mais a pessoa aborrecerá o pecado que habita em si mesma. Tá? E isso vai justificar claramente os próximos versículos. Quando Paulo diz, sabemos que a lei é divina, ela é boa, mas eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Quer dizer, Paulo não usa disso para se justificar do pecado, mas, pelo contrário, para dizer que ele é frágil, que a lei não dá essa garantia de fazer com que nós não pequemos, mas que no final nós precisamos sim nos basear na misericórdia de Deus, nos repousar na misericórdia e na graça de Deus, porque nós somos de fato
pessoas miseráveis e que não há nada de bom na gente. Esse versículo em questão, que é o verso 14, mostra de modo claro o conflito que o cristão vive entre a natureza da lei, que é uma natureza divina, é Deus quem atribuiu essa lei, e a própria natureza humana formada de carne e sangue. A lei é espiritual e essa lei procede de Deus. No entanto, essa lei veio para uma pessoa carnal, uma pessoa feita de carne e sangue. E, portanto, somos moralmente impotentes diante das tentações. Por nós mesmos, nós caímos facilmente em tentações, né? E a lei, ela não consegue nos conter. Se conseguisse, Jesus não precisaria ter morrido em nosso lugar. Quer dizer, ela tem uma função, mas ela não garante que a gente vai viver uma vida santa. Quando Paulo diz que é carnal, ele não diz que não é convertido. Ele fala aqui que ele é humano, que ele é carnal, que ele é fraco. Não diz que ele é convertido, que ele não é convertido, e muito menos que ele está satisfeito com a maneira como ele tem vivido. Esse texto apenas mostra ou manifesta a própria fragilidade. Paulo vive uma batalha interior. Interessante que, em relação a Lutero, o grande padre católico, que depois tentou reformar a igreja e ele, enfim, acabou saindo e a partir dele, então, se forma uma nova igreja, né? Os filmes relatam Lutero se chicoteando, né? Ou então de bruços, deitado de bruços, clamando pelo perdão de Deus. A história diz que Lutero tinha um confessor, né? Alguém que ele abria o coração e que qualquer coisa que ele fazia, que ele entendia que aquilo era errado, ele imediatamente, então, ele buscava um confessor. Claro, Lutero ainda não tinha entendido a graça de Deus, né? Então, qualquer coisa que ele fazia, ele ficava realmente com muito medo de não ser salvo, de não ir para a eternidade com Deus, tá? Por outro lado, muitas vezes nós vivemos naquilo que Dietrich Bonhoeffer chama de graça barata. Confiamos tanto na graça que, olha, eu vou fazer qualquer coisa porque, afinal de contas, Deus vai me salvar no final, eu recebi Jesus, ele morreu por mim, então não importa o que eu faça, eu sou salvo. O Dietrich Bonhoeffer, esse teólogo alemão que morreu enforcado pelos nazistas em 1945, ele chama esse tipo de comportamento de graça barata, que é um tipo de maneira de lidar com a salvação que não agrada a Deus e que não é resultado de uma teologia correta. A pessoa que realmente ama Deus, ela sente temor, e quando ela peca, ela sofre com isso, porque ela sabe que o pecado é uma afronta contra Deus e entristece o coração de Deus. Então, Paulo, quando diz que é carnal, não diz que não é convertido, apenas manifesta fragilidade, e ele aqui vive uma batalha interior. Trata-se de um eco da experiência pessoal de uma alma que está angustiada diante da própria fragilidade. Então, existem duas forças aqui que eu puxo em direções opostas. De um lado, a lei, de um lado, a palavra de Deus, e do outro lado, como num cabo de guerra, a carne, o pecado, as forças do mal, o inimigo, Satanás e tudo aquilo que opera contra a lei de Deus. E Paulo precisa lidar com isso. No entanto, a lei é ineficaz a esse propósito. Então, quando a gente busca evangelizar pessoas e pessoas falam o seguinte, olha, eu guardo os 10 mandamentos, como aquele jovem rico, assim, olha, não guarda os 10 mandamentos, né? E não guarda nem os outros mandamentos. Eventualmente, a pessoa consegue dar uma dentro, porque por ela mesma, aquela cerca é ineficaz. Ela mostra, ela traça um limite, mas ela não consegue segurar o homem do seu pecado, do seu propósito de pecar, porque o pecado habita em si mesmo. Então, ele argumenta aqui, Paulo, que a lei não pode justificar nem santificar.
porque a lei é ineficaz a esse propósito. A lei, sim, ela é poderosa para condenar, mas ela é ineficaz ou ela é incapaz de salvar o pecador. O Hernando Dias Lopes diz que essa lei é rápida para detectar o pecado, mas ela é impotente para remover o pecado que permanece no crente. Quer dizer, esse é um grande dilema, e é um dilema que talvez, certamente todos deveríamos viver, porque ninguém está livre. Hoje se fala tanto em zona de exclusão na Ucrânia, né? Em que se busca ter uma zona excluída de ação aérea das forças russas. Quer dizer, na nossa vida não existe uma zona de exclusão, não, por nós mesmos, né? A não ser que a gente, de fato, viva uma vida santificada e deseja buscar isso dia após dia pela força do Espírito Santo. Mas a lei, ela não consegue provocar essa zona de exclusão da ação do pecado. E aí, no verso 15, Paulo diz, eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que eu odeio. Eu odeio fazer tal coisa. Mas se eu odeio, por que eu faço? Em outras palavras. Então, outro conflito mostrado pelo apóstolo está entre o saber e o fazer. Ele sabe o que deve fazer, mas não faz. Ovídio, que foi um famoso poeta romano, escreveu a seguinte frase: eu vejo as coisas melhores e as aprovo, mas sigo as piores. E aí, o Hernando Dias Lopes diz o seguinte, que há forças conflitantes em nossas almas que tentam assenhorarem-se de nós, ou tentam ser o nosso Senhor. De um lado, a lei tenta ser o nosso Senhor. Do outro lado, o pecado tenta ser o nosso Senhor. E a gente fica nessa constante tensão. E quanto mais a gente vive uma vida santificada, mais sentiremos esse cabo de guerra agir nas nossas vidas. Cada vez mais. E aí muitas pessoas falam, quando eu era não crente, quando eu era uma pessoa do mundo, eu não sofria, eu vivia a vida, mas hoje eu sofro. Talvez eu devesse ficar no mundo mesmo. Para que vir para a igreja e sofrer? Se o sofrimento ele for dessa natureza, ele é um sofrimento justo e previsível, eu diria assim, até necessário, porque triste seria se uma pessoa que deseja buscar a Deus não se sinta em conflito entre fazer o bem e o mal. O pior, ela ainda, além de não vivenciar o conflito, ela pratica o mal sem nenhum tipo de pudor, sem nenhum tipo de problema com isso. Afinal, isso faz parte do mundo, isso faz parte dos negócios, isso faz parte da vida, todo mundo faz, né? Olha, o pastor faz, o irmão mais velho também eu já vi fazendo, então não tem problema. Né? E esquece que o verdadeiro padrão dele não são as pessoas ao seu redor, ainda que sim, os mais velhos sempre deveriam ser um padrão a ser seguido, mas às vezes vive uma vida carnal, mas o padrão dele é Cristo. O principal padrão dele é Cristo. O apóstolo Paulo disse o seguinte, olhem para mim assim como eu olho para Cristo. Quer dizer, esse tem que ser também o nosso alvo. Permitir que as pessoas olhem para nós como se olhassem para Cristo, no sentido de quando elas olharem para nós, que elas não vissem outra pessoa a não ser Jesus. De tão estreito, de tão santo se trata o nosso caminho e as nossas escolhas. Muito bem, aí os versos 16 e 17 dizem, se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. Claro, porque se ele faz o que não gostaria de fazer, isso traz um sentimento ruim nele, de peso, então ele reconhece, sim, que a lei é boa, é que ela aponta para algo, tá certo?
E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Basicamente é isso. Quer dizer, é mais uma vez aquele conflito. Poxa vida, pequei de novo. Eu queria tanto ter feito algo, mas eu mais uma vez errei. Mais uma vez eu fiz o errado. E a pessoa, então, ela fica triste, ela fica angustiada, porque mais uma vez ela entrou em conflito com o Espírito Santo de Deus que habita nela. Então, o último conflito apontado por Paulo aqui está entre a liberdade e a escravidão. Ele reconhece que faz o que não deseja. E ao fazer esse reconhecimento, ele reconhece que a lei diz o que é certo. É verdade, o que a lei diz é isso mesmo. Só que eu não consegui mais uma vez. Mais uma vez eu fiz algo pecaminoso. No entanto, ao desobedecer a uma lei que julga estar correta, reconhece a força do pecado que habita em si. Interessante que a Bíblia manda a gente resistir ao diabo, mas fugir do pecado. Interessante isso. Fugir do pecado. Foi o que José lá no Egito fez. Ele fugiu. Quando nós nos colocamos numa situação de risco de pecado, afirmando aquilo que muitos alcoolistas fazem, olha, eu sou forte para a bebida. Quer dizer, essa pessoa ela está se colocando numa proximidade com algo extremamente mais forte do que ela mesma. Ela não consegue. Ela não consegue. E ela certamente vai excluir. Então, ficar ali num flerte com o pecado, achando que vai conseguir resistir, ela não vai conseguir resistir. Em algum momento ela vai cair. Tá? Por isso que a palavra de Deus manda a gente fugir do pecado. Só que o diabo manda resistir. Resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. A grande questão é que o pecado, a semente do pecado mora na gente, né? Mora na gente. Nós fomos salvos da condenação do pecado, mas não da presença do pecado. Então, a luta ela é muito mais intensa em relação ao pecado do que em relação a Satanás. Satanás vai, claro, depois aproveitar as brechas. Então, esse versículo mostra que há uma intenção de fazer o que a lei aprova. O problema é que a intenção não é ação. Tantas pessoas bem-intencionadas que falaram que fariam algo, mas que depois não fizeram. Tá? Há um ditado popular antigo que fala que o inferno está cheio de boas intenções. Intenção não é ação. Não basta decidir fazer algo. É preciso fazer algo. Tá? É preciso, de fato, abrir mão daquilo que atrapalha a nossa relação com Deus. O pecado gera esse terrível conflito no coração dos cristãos. Nós somos livres em Cristo, mas o pecado ainda está em nós. De modo que já não há mais conflito entre a lei e o crente, porque o crente foi comprado por um preço alto, mas entre a lei e o pecado que o crente condena. Então, muitas vezes nós vamos cometer pecados que nós mesmos condenamos. Então, o exercício diário nosso da espiritualidade é sempre orar, é sempre permitir que a palavra seja um raio-x na nossa vida, de modo a determinar aquelas áreas cancerígenas, vamos chamar isso o pecado de câncer, né? Algo que nos consome, algo que nos derrota, tá certo? Porque, de fato, há essa lei e há esse pecado que ainda habita em nós e que muitas vezes nos afasta para longe de Deus. Nos próximos 3 versículos, destacam-se 3 verdades a respeito da impotência diante do pecado do velho homem. E esses 3 versículos destacam a verdade acerca da consciência da fraqueza, tá? É a primeira verdade, quando nós temos consciência da própria fraqueza, consciência que vivemos em contradição, e a consciência que muitas vezes somos escravos, ou a consciência da escravidão. O verso 18 diz, pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é,
na natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazer. Então, sobre a consciência da fraqueza, Paulo reconhece que, tendo a vontade de fazer o bem, não consegue fazê-lo, pois sabe que aquilo que é bom não vive na sua natureza humana. Esse velho homem, infelizmente, ele não é aniquilado na conversão, mas ainda vive em nós. E mesmo não tendo poder legal sobre nós, revela que somos fracos. E tantas vezes esse velho Adão que vive em nós, que foi mortificado, ele acaba sempre ressuscitando e mostrando o quanto nós somos fracos para evitar certas situações. O 19 diz, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que eu faço. E vamos entender aqui que Paulo não está se justificando, não é uma justificativa barata para cometer pecado. Na verdade, Paulo está sofrendo com algo e isso lhe põe num dilema, num sofrimento, porque ele não quer fazer aquela coisa ruim. Ele não quer pensar naquela má ação. Ele não deseja fazer a má ação. Mas justamente o mal que ele deseja evitar, ele acaba fazendo. Por isso que ele fala, miserável homem que sou, infeliz homem que sou. Então, a segunda consciência é sobre essa contradição. Vivemos uma ambiguidade, pois embora saibamos que devemos fazer o bem, acabamos por fazer o mal que desejaríamos não ter feito. Eu sabia que eu não devia ter feito isso. Quantas vezes a gente tem essa noção? Eu sabia que eu não deveria ter dito tal coisa. Eu sabia que eu não deveria ter comprado tal coisa. Por que que eu fui fazer? Por que que eu fui fazer? Por que que eu fui me envolver com tais pessoas? Eu não sabia, mas eu acabei fazendo. E como se explica isso? O pecado que insiste em habitar em nós. Agora, qual lei vai superabundar aqui? Qual lado que vai prevalecer na minha vida? Logicamente que o lado da palavra de Deus. Quando cada dia eu fizer essa tomada de consciência. Quer dizer, por que muitas vezes eu sou derrotado como cristão? Porque eu deixo a vida cristã andar no automático, sem ter consciência. Tá? Eu não sei, tem pessoas aqui que tem carro automático, eu já dirigi o carro do pastor Guto, e depois que você andou um tempo, você perde a consciência das marchas. O meu carro tem um câmbio manual, então eu tenho consciência constante de que eu preciso mudar a marcha. Mas quando se anda num carro automático, que é um exemplo que eu consegui pensar agora, talvez depois de um tempo você perde essa consciência, essa noção. E quando você vai para um carro manual, você meio que se atrapalha ali. Assim é a vida cristã. Quando eu insisto em andar e viver essa vida no automático, achando que está tudo certo, eu perco algumas noções. E nesse caso, eu preciso viver a vida cristã como se fosse um carro de câmbio manual. Quer dizer, tendo consciência a cada momento das coisas que eu faço. É claro que a gente vive na graça, mas a graça, ela me impele para viver uma vida santificada. E se eu quero viver uma vida santificada, eu preciso saber em que terreno estou pisando e optar em dizer não. Às vezes eu vou dizer sim para aquilo que eu penso em dizer não, aquilo que é o conflito de Paulo, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é isso que eu faço. Quer dizer, Paulo também não está falando aqui num pecado contumaz, um vício no pecado, mas são aqueles pecados corriqueiros. Olha, eu não deveria ter feito isso e acabei fazendo. Acabei falando de uma maneira grossa, estúpida com alguém, eu sabia que eu não deveria ter feito isso e acabei fazendo. Não deveria ter gasto algo, né? Fui com um programa no mercado de compras e acabei comprando mais. E entrei no vermelho, quer dizer, e a gente vai vivendo essas tensões no dia a dia. E o verso 20 diz,
mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que vive em mim é quem faz. Essa é a consciência da escravidão. Quando fazemos o que não queremos e deixamos de fazer o que desejamos, admitimos que o agente em nós operante não é a nossa vontade, mas o pecado que habita em nós. Nós fomos comprados por alto preço, mas o pecado ele continua ali, buscando uma brecha. Assim eu sei que o que acontece comigo é isto. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Então, esses versos mostram que há uma guerra civil ocorrendo no interior de cada pessoa. Há no interior de cada um de nós, renascidos em Cristo, o novo homem guiado pelo Espírito e que tem prazer na lei de Deus. Mas também há o velho homem que está agarrado ao mal. O teólogo Robert Lee diz que a consciência dessa guerra interior é uma das maiores evidências de que somos filhos de Deus. Quando nós perdemos essa consciência, é sinal que nós começamos a andar no automático. E isso é um grande perigo para a alma. Um grande perigo para a alma. Tá certo? E a palavra de Deus, sendo um raio-x, né, no qual nós temos a oportunidade de repousar e de nos submeter dia após dia, ela tem, sem dúvida, essa oportunidade de nos mostrar o quanto somos falhos, Então, quando nós lemos algo da palavra de Deus, isso pode ser no dia a dia, deveria ser no dia a dia, se nós sairmos dessa leitura, dessa meditação, pelo menos com uma noção de que algo precisa ser mudado com urgência na nossa vida, nós já temos ganhado o dia. É claro que a transformação integral do sujeito ele vai acontecer durante uma vida inteira, mas que possamos diariamente nos chegar diante de Deus e pedir para Ele que Ele mostre em nós algo ruim que deve ser mudado. E aí o 24 diz como sou infeliz, ou mal-aventurado que sou, quem me livrará desse corpo que me leva para a morte? Quem me livrará desse corpo de morte? Esse homem se sente desventurado, infeliz. Crentes renascidos recentemente sabem pouco da corrupção que habita neles. Ainda a noção deles é muito, eu diria assim, muito seletiva, porque eles ainda pensam nos grandes pecados. Quando se convertem, quando se converteram, as suas mentes carnais pareciam ter morrido, mas logo perceberam que ela não estava morta, a ponto de muitos experimentarem mais aflições da alma depois da conversão do que quando foram despertados para a sua condição de perdidos. Interessante que uma vez eu vi uma ilustração sobre essa questão de pecados que afetam nossa alma, que trazem aflição para a nossa alma. Diz que havia um terreno em que alguém queria construir uma casa e um lindo jardim, um cercado e tudo mais. Então, só que nessa casa havia ali grandes rochas, e ele precisava limpar essas rochas. E depois também ele percebeu que havia pedras menores e, por fim, pedregulhos. Então, ele limpou, construiu a casa, mas para plantar o jardim, ele precisava também eliminar essas pedras menores, que acabavam ali sufocando ou atrapalhando o plantio de gramas, de flores ou outras plantas. Assim é a nossa vida. Quando eliminamos as grandes rochas da nossa vida, quando fomos perdoados do nosso pecado, bom, Jesus ele começa a construir ali uma casa.
Mas ele não quer só construir uma casa, ele quer também construir um belo jardim. Para que Jesus possa construir esse belo jardim, as pequenas pedras, aquilo que a gente considera pequenos pecados, precisa ser eliminado da nossa vida. E para que essas pequenas pedras sejam eliminadas da nossa vida, nós temos que ter uma tomada de consciência de que aquilo faz mal para o nosso jardim, e que se essas pedras não forem eliminadas, jamais eu poderei ser um crente de fato que prossegue para uma santificação do modo que Deus deseja. Tá? Eu sei que toda ilustração ela tem a sua limitação, mas a ideia é essa. Tá? Eu tinha uma tomada de consciência dos grandes pecados, quer dizer, aquele que matava já não mata mais, que roubava não rouba mais, mas em relação àqueles pecados do pensamento, aqueles pecados em relação à omissão, de coisas boas que eu deveria ter feito e não fiz, são pequenas pedras no nosso jardim que impedem que uma planta mais bonita surge. Tá? E, por fim, o verso 25 diz que Deus seja louvado, pois ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus, mas na prática sirvo a lei do pecado. Por fim, Deus seja louvado. Quem é remido exulta na salvação, embora saiba que ainda precisa lutar contra o pecado. O crente convertido que lamenta sua corrupção e que anseia por uma libertação final no dia da ressurreição, essa pessoa sabe que a lei é incapaz de resgatá-lo, mas exulta em Deus por meio de Cristo como único Salvador. Eu quero ainda finalizar com uma grande frase, uma interessante frase de um reformador, o Melanchthon, lá do século XVI. Ele escreveu sobre a força do velho homem e a gloriosa libertação que temos em Cristo. Diz ele o seguinte: o velho Adão é muito forte para o jovem Melanchthon, mas, graças a Deus, esse velho homem, não é suficientemente forte para Cristo. Jesus Cristo, nosso Senhor, nos dará a vitória dia a dia e durante todos os dias. O velho Adão é muito forte para o Marcos Roberto, mas o velho Adão não é forte o suficiente para Cristo. E assim que aquela oração que João Batista fez seja a nossa oração, que Cristo cresça e que eu diminua. Quanto mais eu der espaço para Cristo em minha vida, menos eu vou pecar. Tá? Que essa seja a minha e a nossa oração. Que eu diminua, mas que Cristo cresça. Espero que vocês tenham entendido essa lição, espero que vocês tenham compreendido um texto assim tão difícil, tá? E eu queria saber de vocês agora. Tem alguma dúvida, alguma lição, alguma coisa que vocês entenderam no texto que pode ser praticada, tá? Que vocês possam falar nesse momento. Bom dia. Eu só queria perguntar uma coisa, que quando a gente lê aquele versículo que fala assim que quem aceitou Jesus, então tudo se fez novo, que o velho homem morre e aí nasce
um ser espiritual. Então, em parte, esse versículo dá a entender que a gente é livre do velho homem, mas eu vejo que não é, né? Porque pelas nossas ações a gente cai, levanta, cai, levanta. Como que eu posso interpretar isso como sendo não sendo contradição com esse de tudo se fez novo, né? Qual é a coisa nova que foi, que eu sei que é espiritual, então fica a carne como se fosse assim, abafadinha e pode ser que ela surja novamente. Então, será que eu posso entender assim? Os que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quer dizer, as coisas velhas, os rudimentos da lei passaram, tá? Eu já não vivo mais debaixo da lei, mas agora eu vivo debaixo da graça. Só que o ser uma nova criatura, o estar debaixo de um novo Senhor, não significa que o velho homem ele está plenamente morto. Eu ainda estou sujeito ao pecado que me rodeia, ao pecado, a semente do pecado que habita em mim. Do contrário, nós não pecaríamos. Quer dizer, eu não mais estou debaixo da maldição do pecado. Tudo se fez novo. A lei já não opera em mim e determina o meu destino, mas é a graça que determina e que opera na minha vida. Tá? Isso faz parte daquilo que a gente chama de santificação inicial. Quer dizer, se eu morrer hoje, eu sou salvo. E como eu sei que eu sou salvo? Pelos frutos. É pelos frutos. Né? Paulo elogiou a igreja de Tessalonicenses, e ele podia fazer isso porque ele via frutos de arrependimento naquela igreja. Agora, não significa que nós não pecamos. Só que esse pecado já não me condena mais. Ele mostra que eu sou fraco e que eu ainda estou na caminhada, que eu não devo viver uma vida no automático. Tá? Essa é a maneira de harmonizar. Quer dizer, isso tem a ver com a lei, tá certo? E tem a ver com o poder do pecado. Eu não sou mais um escravo do pecado. Tudo bem? Ok. Ficou claro, Márcio? Sim, era que estava pensando, mas eu falei, se tinha uma dúvida, era que se as coisas velhas se passaram, né? Então, é que os nossos pecados passados foram perdoados, né? Então, Sim. isso não quer dizer que a gente vai fazer mais pecado, né? Então, aí eu entendi, sim. Ok, muito obrigada. Ótimo. Acho que uma coisa fundamental desse versículo que a Márcia citou, que é 2 Coríntios 5,17, é que ali não está falando de que, olha, você era pecador, agora você não é mais, né? Então, é uma condição de que você era um pecador condenado, né? E agora você tem um advogado, você tem a possibilidade, né, de se livrar desses pecados através de Jesus Cristo, né? Então, aquelas coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E as coisas novas é uma nova vida com Cristo. Então, o que ficou para trás é a antiga vida sem Cristo, né? Então, isso não significa que a partir daquele momento eu não sou mais pecador, né? Que eu não peco mais. Eu peco, né? Então, eu acho que a lição de hoje também, ela explica bem essa questão da santificação, né? Tinha uma frase antiga que dizia que o santo não é aquele que não peca, né? Mas é aquele que constantemente ele luta contra o pecado, que ele não quer pecar, né? Então, esse é o santo, né? É aquele que não quer pecar. Mas isso não significa que ele não peca, né? Porque a nossa natureza é pecaminosa. Mas se pecarmos, nós temos advogado, né? Nós temos Jesus Cristo. Eu gosto sempre de lembrar de duas frases que o pastor Marcos nos deu aqui no dia
dia 28 de novembro do ano passado, está aqui marcado. É muito ligado a esse tema, né? As duas frases, para mim, foram fantásticas. A primeira frase, Márcia, é assim, ó, fora de Cristo, não posso não pecar. Né, pastor? Está lembrado, né, pastor? Ele fala, com Cristo, posso não pecar, né? Achei, assim, fantástica, gravei, tá? São duas frases que orientam, mostra bem a natureza pecaminosa anterior, antes de Cristo e depois, né? Antes eu não tinha a opção de não pecar, né? Agora eu tenho a opção de não pecar. Achei muito boa essa frase, viu, pastor Marcos? Ele está muito, muito bom para esse contexto que nós estamos estudando hoje, né? Muito bom. Perfeito. Obrigado aí pelos reforços aí do Guto e do Honda, tá? Acho que ajuda bastante. Mais alguém? Alô, vocês me Opa, escutam? sim, claramente. Beleza, é que minha internet está fraca. Mas é essa ideia de 14 a 25, né? De Romanos capítulo 7, do versículo 14 ao 25, é uma ideia que também é retratada em algum momento já no Antigo Testamento, complementando aqui, né? Eu li bastante Eclesiastes 7, e fala também justamente que não há ninguém que faça o bem e não peque. Então, essa ideia já é uma ideia antiga, né? Ela não é nova até mesmo para os tempos de Paulo, mas ainda assim é muito relevante o que ele fala aqui nesse contexto, né? Então, é assim que eu penso. Perfeito, obrigado, Pedro. É interessante, né? Pensando aqui, tudo isso, tudo que Paulo coloca, nos coloca a todos na vala comum. Quer dizer, não há ninguém que não peque. Tá? Estamos todos lutando, né? E ter essa consciência disso é fundamental para uma vida cristã saudável. Na minha juventude, faz tempo, né, Esther? Quando eu pecava, toda vez que eu pecava, eu me sentia um derrotado. E perante Deus, eu tinha dificuldade de voltar para Deus e falar, ó Deus, me perdoa de novo. Né? Isso era um dilema muito grande para mim. E aí, aos poucos, eu fui entendendo que esse conceito, né? E eu não... depois da conversão, eu posso não pecar, né? Como o Manda falou agora, antes, saída, né? E aí, tem uma frase aqui, desse texto de hoje, é do Robert Lee. A consciência desta guerra interior é uma das maiores evidências de que somos filhos de Deus. Isso é uma frase muito confortadora, né? De que eu estou em guerra interior e isso não para não me derrubar definitivamente, mas para que eu tenha certeza de que essa consciência é a consciência despertada pelo Espírito Santo e é evidência de que somos filhos de Deus. É uma frase que eu nunca tinha lido antes e é muito reconfortante isso. Amém. E a ideia é essa, se a gente tirar uma frase, alguma coisa que venha confortar o coração, que venha esclarecer algo,
Esse é o objetivo, esse é o objetivo. Mais alguém? Isso me lembra quando Jesus falou falando assim, vai e não peque mais. Então, você já teve, para aquela mulher, né? Você já teve 7 maridos, né? Agora para. Então, 5. eu 5 já... maridos. Oi? 5 maridos. 5 maridos. Desculpa, É. já aumentei 2. Então, aí eu fico imaginando que Deus lá olha assim para a gente lá de cima ou de lado, sei lá, fala assim, ué, você já errou tantas vezes, né? Mas eu estou aqui, eu te perdoo, vai e não peque mais. E a nossa luta é não ir, né? Tem que parar quando o Espírito Santo toca um sininho. Eu sempre penso assim, todos nós temos o Espírito Santo dentro de nós e o sininho sempre toca. A gente tem que ouvir, né? Isso que é o nosso crescimento. Nem tudo me convém, né? Fazer, que nem Coríntios. Mas, graças a Deus, quem me livrará desse pecado, dessa morte, né? Graças a Deus. Através de Jesus, o Espírito Santo, que nos guia constantemente. Isso nos dá segurança, nos dá esperança, e mesmo assim, se você mesmo pecar, ainda há o perdão, se você for humilde, ir lá na cruz e pedir. Então, ele não falou 70 vezes 7, ele nos perdoa, a gente também tem que fazer isso com os outros seres humanos, né? De novo, você bebeu, ou alguma coisa assim, né? Então, é um outro lado para nós também, ver como Jesus faz, nos perdoando todos os dias, às vezes uma coisa que você persiste em fazer. E a gente olha para trás e vê uma pessoa e fala, esse cara aqui também, essa pessoa aqui, né? Então, essa é uma das lições que eu posso tirar em eu também ser como Jesus é, com os meus erros, eu também tenho que ser. Tem a parábola, né, de Jesus falando nisso, aquele que perdoa as dívidas, foi perdoado grandes dívidas e a pessoa mesmo não perdoou o pequenininho do outro, né? Então, para a gente não ser autossuficiente dizendo, eu posso não pecar, né? Mas a gente pode cair. Eu vejo grandes homens de Deus, principalmente gente de louvor, que às vezes de ministério de família, que prega, que quer viver, mas aí cai em adultério, cai em orgulho, em outros pecados, né? Então, quem está de pé, veja que não cai. A gente tem que se cuidar mesmo, só pela ação de Deus mesmo, que a gente não é nada mesmo, né? Então, essa é a lição que eu peguei hoje para mim. Eu falei assim, puxa vida, eu tenho que estar sempre trocando a marcha do meu carro. É porque eu tenho um carro automático, realmente, quando eu pego um carro de stick, vixe, eu me atrapalho toda. Eu falei, eu não posso me acostumar, né? Aí a gente tem que... Onde que a gente tem que ficar trocando a marcha? Na palavra, na oração, né? Nos irmãos, e ouvindo aquilo que a gente não quer ouvir, né? Muitas vezes. E às vezes a gente fica bravo. Eu não faço isso. Por que você está fazendo isso? Por que você está falando isso? Mas olhar para dentro e dizer, ai, miserável homem que sou, quem me livrará dessa morte? Então, essa lição é muito viva, a gente que faz ministério, que ouve muito testemunho de pessoas assim, que repete, e principalmente quem trabalha com viciados, com alcoólatras, né? Então,
esperança que a gente tem em Cristo Jesus, né? Então, até, principalmente para mim. Então, é isso que eu aprendi hoje. Bom, tá bom, gente. Acho que todos nós conseguimos tirar boas coisas, né? E vamos agora encerrar, né? A Marcela, poderia orar? Para finalizarmos? Sim. Então, eu pedi que a Marcela ore. Pai amado, quero te agradecer, Senhor Pai, por essa manhã que o Senhor nos presenteou, Senhor, com essa chuvinha agora. Pai, agradeço, Senhor, por essa palavra que o Senhor trouxe através do pastor Marcos, e que ela possa, Senhor, estar junto conosco, Senhor, que a gente possa aplicar na nossa vida e que possamos, Senhor, cada dia mais aprender a tua palavra, os teus ensinamentos que o Senhor traz para nós, Pai. E que possamos caminhar junto de Ti, Pai, sempre. E obrigada, Senhor. Obrigada por cada irmão aqui, nessa manhã que está aqui, Pai, que o Senhor cuide da vida de cada um. E que possamos ter um domingo abençoado, Pai amado. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e te agradeço, Pai. Amém. 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 Deus abençoe a todos e até semana que vem, se Deus permitir. Amém. Obrigado. Muito obrigada. Bom domingo, tchau. Bom Boa domingo. madrugada com frango. Tchau, bom domingo. Sukiyaki. Bom frango assado.